Olá, moçada! Aqui, professora Karina. Vamos começar o nosso segundo trimestre com o assunto números binomiais. Então, revisando o que nós estudamos até agora, após o período de nivelamento, nós temos a teoria de conjuntos, as sequências PA e PG e o importante assunto análise combinatória. Dentro da análise combinatória, vimos a importância do princípio fundamental da contagem. Ainda definimos os agrupamentos ordenados, chamados de permutação e arranjo, e o agrupamento não ordenado, que é a combinação. Dentro da permutação, do agrupamento ordenado, permutação, nós vimos que a permutação pode ser simples, onde a permutação de n elementos é dada por n fatorial. A permutação pode ser com repetição, onde a permutação de n elementos, com repetições, por exemplo, de p elementos e q elementos, pode ser dada pela expressão n fatorial sobre p fatorial vezes q fatorial. E a permutação circular, onde a permutação circular de n elementos é dada por n-1 fatorial. O arranjo pode ser calculado por meio da expressão. Quando queremos fazer um arranjo de n elementos tomados em grupos de p, n fatorial sobre n-p fatorial. E a combinação pode ser calculada por essa expressão. Lembrando também que todas essas expressões, essas fórmulas, podem ser substituídas utilizando o princípio fundamental da contagem de maneira adequada. Então, ao iniciarmos o estudo dos números binomiais, precisamos entender que o número binomial nada mais é do que uma maneira diferente de representar a expressão combinação de n elementos tomados em grupos de π. Ou seja, essa maneira de representação também pode ser calculada utilizando a mesma expressão utilizada na fórmula de combinação. E já que o n e o p referem-se à quantidade de objetos, sendo n a quantidade de objetos oferecidos para a formação do agrupamento combinação e p a quantidade de objetos utilizados em cada agrupamento. Então, dessa forma, tanto n quanto p têm que ser números maiores ou iguais a zero. Como n é o total oferecido e p é a quantidade utilizada, o n tem que ser maior ou igual ao p. Este símbolo de binomial é lido como binomial de n sobre p, onde n será o numerador do binomial e p o denominador do binomial. Atenção que essas palavras, numerador e denominador, já foram utilizadas anteriormente por nós quando estamos estudando frações. Os termos de uma fração também se chamam numerador e denominador, assim como os termos do número binomial. Mas essas figuras em matemática são completamente diferentes, número binomial e fração. Apenas possuem seus termos com o mesmo nome. Vamos organizar os números binomiais numa tabela. Tabela possuem linhas e colunas, Tabelas possuem linhas e colunas. Os números binomiais que tiverem o mesmo numerador, numeradores iguais, estarão na mesma linha. Números binomiais que tiverem o mesmo denominador estarão na mesma
coluna. Vamos entender muito bem a formação dessa tabela, porque ela é muito importante na continuação dos nossos estudos. Não esquecendo que o valor de um número binomial é o mesmo valor de uma combinação, ou seja, pode ser calculado utilizando essa expressão. Importante também lembrar que o n, numerador, é sempre maior ou igual ao p. Então, nesse momento, nós vamos começar a montar a nossa tabela. Prestem bastante atenção, nós vamos fazer com bastante calma, porque, como já falei, a tabela resultante desse nosso estudo será muito importante para a continuação dos nossos estudos. Então, a primeira linha da tabela vai ser formada pelos n igual a 0. N é o numerador e está aqui em cima. E o P, que pode ser menor ou igual ao N, só pode ser 0 também. Então, na primeira linha, onde o N é 0, apenas este binomial está nessa linha. Na segunda linha, o N é 1. O N é 1. O P pode ser 0 ou o P pode ser 1. Lembrando que o P não poderá ser 2, porque o P é sempre menor ou igual ao N. Na terceira linha, o N é 2. Então, nós vamos ter o 2, 0, vamos ter o 2, 1 e vamos parar no 2, 2. N3, quando N for 3, teremos o 3, 0, o binomial 3, 1, o binomial 3, 2, parando no binomial 3, 3. Quando N for 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, e assim nós podemos prosseguir o quanto quisermos. Então, podemos observar aqui uma tabela já montada com com 6 linhas e 6 colunas. Na linha 0, numerador 0. Na linha 1, numerador 1. Linha 2, numeradores dos binomiais iguais a 2, 3, e assim nas outras linhas. Em relação às colunas, na coluna 0, denominadores todos iguais a 0. Na coluna 1, denominadores iguais a 1. Na coluna 2, denominadores iguais a 2. E assim vamos também indefinidamente em relação às colunas. Uma coisa importante de nós termos atenção, e isso vai até agora, né, é a única delicadeza que vamos ver em relação à montagem dessa tabela, é que a linha 0 não é a primeira linha. Desculpa, a primeira linha não é a linha 1, é a linha 0, é isso que eu quero dizer. A segunda linha é a linha 1. A terceira linha é a linha 2, e assim sucessivamente. Da mesma forma que a primeira coluna é a coluna 0, a segunda coluna é a coluna 1, a terceira coluna é a coluna 2, e assim por diante. Então, vamos relembrar que se nós quisermos calcular uma combinação de n elementos
formando grupos de nenhum elemento, uma coisa que nos parece muito sem sentido, mas substituindo essa expressão na fórmula, nós vamos obter n fatorial, n menos 0 fatorial, vezes 0 fatorial. Repetindo, n fatorial, n menos 0, n fatorial, vezes o 0 fatorial, que existe e é 1. Então, ficamos com n fatorial dividido por n fatorial, o que vai nos dar como resultado 1. Ou seja, se a combinação de n 0 a 0 vale 1, significa que o fatorial, onde o numerador é um número natural qualquer e o denominador é 0, sempre vai ser 1. Como todos os binomiais com denominador 0 encontram-se na coluna 0, ou primeira coluna do triângulo, da tabela, nós temos que todos os termos da coluna 0, ou seja, todos os termos da primeira coluna, são iguais a 1. Isso significa, voltando ao nosso triângulo, que esses valores aqui da primeira coluna do triângulo já podem ser substituídos, esses termos que estão em números binomiais já podem ser substituídos pelos seus valores 1. Então, como nós vimos no slide anterior, a primeira coluna dessa tabela, que é a coluna 0, é formada toda por termos iguais a 1. No nosso Relembrando 2, vamos ver o que acontece com uma combinação de um número natural qualquer tomados em grupos de 1. Substituindo na expressão, nós vamos ter n fatorial, n menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial. O n fatorial pode ser desmembrado até onde nos interessa, que é o n menos 1 fatorial. Então, o n fatorial, utilizando uma propriedade importante de fatorial que vimos nas aulas anteriores, é igual a n vezes n menos 1 fatorial. No denominador, já tínhamos n menos 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é 1. Por conta dessas multiplicações, podemos fazer esta simplificação, nos restando n sobre 1, que é n. Então, a que conclusão podemos chegar? Que essa combinação, que pode ser expressa sob a forma desse número binomial, de numerador n e denominador 1, sempre será igual a n. Como todos os binomiais de denominador 1 localizam-se na coluna 1, que é a segunda coluna da tabela, nós podemos concluir que os valores desses binomiais são iguais a n. Vamos ver como isso fica na tabela. Então, voltando à tabela, vamos começar a colocar os valores que estamos encontrando aqui ao lado. Vimos que na primeira coluna, que é a coluna cujos denominadores são todos 0, o resultado desses binomiais de denominador 0 sempre serão 1. Vimos que na segunda coluna, coluna 1, onde todos os denominadores são 1, o valor desses binomiais será o valor de n. Então, nesta coluna, teremos a sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos, então, prosseguir com as propriedades dos números binomiais, de forma que a gente consiga ir substituindo aos poucos os números binomiais pelos seus valores.
Então, para terminarmos a aula de hoje, vamos fixar mais uma vez a construção de uma tabela com os valores dos números binomiais correspondentes, uma tabela com 8 linhas. Então, nós temos na linha 0, a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e linha 8. A linha 0 possui um elemento, a linha 1 possui 2, a linha 2 possui 3 elementos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e podemos construir uma tabela com quantas linhas quisermos. Vimos que os elementos da primeira coluna são todos 1. Vimos também que os últimos elementos de cada linha também são todos iguais a 1. Vimos ainda que os elementos da segunda coluna, todos eles têm o mesmo valor da linha correspondente. E, para calcularmos o valor desses termos intermediários, vamos utilizar a propriedade que diz que 2 termos adjacentes, quando somados, dão o de baixo. 2 termos adjacentes, quando somados, dão o de baixo. Somamos, obtivemos 4. Aqui vamos obter 10. Aqui também 10. E aqui 5. Ao somarmos esses dois, obtemos 15. 10 mais 10, 20. Aqui de novo 15. Aqui 6. Ao somarmos esses dois, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6, 21. 6 mais 1, 7. 7 mais 21, 28. 21 mais 35, 56. 35 mais 35, 70. 35 mais 21, 56. 21 mais 7, 28. 7 mais 1 igual a 8. Então, dessa forma, nós montamos uma tabela com os valores dos números binomiais correspondentes, uma tabela de 9 linhas, né? Que foi da linha 0 até a linha 8, 9 linhas, utilizando as conclusões, né? Os cálculos de combinação que já tínhamos feito anteriormente. Na próxima aula, nós vamos começar com uma tabela dessas. Vamos batizar essa tabela, né? Vamos ver como essa tabela foi batizada e vamos explorar as importantes propriedades que essa tabela possui. É muito interessante, acredito que a aula de hoje vocês tenham conseguido compreender toda. Mantenham-se firmes, assíduos, não deixem a matéria acumular, que com certeza vocês vão ter muito sucesso neste segundo trimestre. Então, até a aula que vem.